de Euquias, um sacerdote de Anote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado do rei Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para profetas às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, disse-me: não digas é muito jovem. A todos a quem eu lhe enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora põe em sua boca as minhas palavras. Até aí. Deus já tinha um plano para ele antes mesmo dele nascer. Em algumas versões aí ele deve dizer assim: ah, Senhor, eu sou apenas uma criança, e eis que não sei falar. E ele diga: não diga que você é uma criança, por tudo que eu te mandar, para qualquer lugar que eu te mandar você vai, e qualquer lugar que eu mandar você, tudo que eu mandar você falar, você vai dizer. Deus chamou ele, na realidade, com um plano definido antes que ele nascesse. E naturalmente, nosso amigo aqui, lá no verso 6, o que ele fala assim: mas Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Essa é a reação natural do ser humano. Deus, ele tem um plano na nossa vida e a gente sempre fala: ah, mas não é o bom para mim, não sei se é aquilo que eu posso fazer. A gente vai encontrar pessoas como Moisés, que Deus chama ele e fala: Moisés, vai. Ele fala: mas Senhor, como que eu vou? Não dá para mandar um outro, não tem um outro que ele vai mandar, manda meu irmão, mas não manda eu não. Então, nesse contexto, é o contexto onde Jeremias nos escreveu para o povo de Israel esse texto do capítulo 29. Jeremias, ele tinha um modo muito particular de comunicar a palavra de Deus. Ele conseguia expressar a tristeza de Deus em função do pecado do povo, expressando o sentimento pessoal, e por isso ele também ficou conhecido como o profeta chorão. Jeremias, ele escreveu o livro de Jeremias e o livro de Lamentações. E Jeremias, ele literalmente ele sentia pelo povo. O livro de Jeremias é um livro grande, vamos dizer assim, para ler. Ele foi profeta durante vários anos, no meio de vários reis. Ele é contemporâneo de Sofonias, de Daniel. E ele pôde ver o povo sendo enviado à Babilônia. Primeiro, as 3 levas. Houve 3, vamos dizer assim, períodos de tempo em que o povo de Israel saía de Israel e ia levado como escravo para a Babilônia. Então ele acompanhou tudo isso. E ele chega num determinado momento em que, depois que o povo foi levado cativo, Deus começa, no período em que o povo pecava, ele falava: vamos se arrepender, vamos confiar em Deus. Porque se a gente não confiar em Deus, eles tinham um problema assim, Deus tinha um plano para eles, e eles tinham um plano: vamos confiar no Egito. E ele ia lá como profeta, falava para o rei: rei, confia em Deus. E aí o rei falava: mas a Babilônia é muito forte, Nabucodonosor é um rei muito forte. Está tudo certo, a gente vai chamar o povo do Egito, e o povo do Egito vai ajudar a gente vai pagar para o egípcio, para ser tipo um mercenário, e eles vão ajudar a gente. E o Jeremias ia lá e falava: ó, na hora que, vamos dizer assim, a coisa ficar complicada, o Egito vai sair e vocês vão ficar sozinhos, e vocês vão ser todos destruídos. Então confie em Deus. E o povo dizia: não dá para confiar em Deus. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Jeremias falava a palavra de Deus para eles, com um chamado desde quando ele era criança, tinha outras pessoas ali dizendo: não, Jeremias está falando bobagem. Rei, vai nessa aí que vai estar tudo certo. Então o rei, ele gostava de ouvir as coisas que vamos dizer assim, agradavam aos ouvidos dele, que iam de encontro com o plano que ele tinha no coração dele, mas que não era o plano de Deus. O que estava acontecendo aí no verso 29?
O povo já havia sido levado ao cativeiro. Voltamos ao 29 da Babilônia. De acordo com o que Jeremias havia profetizado. O povo não creu, ele falou e aconteceu. Agora todo o povo foi levado ao cativeiro. Ficaram só alguns lá em Jerusalém, com a cidade destruída. Depois, se tiver a oportunidade de ler, houve um cerco em Jerusalém. E o cerco de Jerusalém foi tão terrível que chegaram a um ponto, os historiadores falam, que as mães tinham que comer os filhos, porque não tinham o que comer. A cidade ficou sitiada por 2 anos. E ele estava preso no pátio do rei e ele comia, porque ele comia da comida do rei. Mas o povo sofreu demais. E Deus dá vários sinais para ele que eles iam voltar. Em determinado momento ele vai e compra um terreno. E o pessoal, você não está falando que vão destruir aqui? Ele falou, não, vamos destruir, mas Deus está dizendo que a gente vai voltar. Então, só para vocês verem que vai voltar, eu vou aqui comprar um lote, vai estar no meu nome, para que os meus familiares tenham essa terra lá no futuro. Mas agora, o castigo foi aplicado. O povo foi levado lá para a Babilônia, e Deus decide dizer, por meio de Jeremias, que havia uma esperança para Israel, que Deus os traria de volta, e por isso já tinha um plano traçado, e que eles deveriam simplesmente seguir o plano de Deus para que tudo desse certo. Deus sempre faz isso com a gente, Ele avisa e depende da gente. Mas às vezes a gente é teimoso e faz errado. E Deus, pelo amor dele, Ele sempre continua dando uma oportunidade a mais para nós. E Ele chega lá para o povo e fala assim, vocês aí que estão na Babilônia, eu vou mandar uma mensagem para vocês. E aí, está no capítulo 29. Se você olhar um pouquinho aí para cima, ele fala assim, a partir do verso 1, do 1 ao 9. Ele fala assim, a carta aos exilados. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restaram entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isto aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casarem com seus filhos e dê as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade na cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos seus sonhos, que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor no 10. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não causar dano.